Amém. Bom dia, meninas. Bom dia, paz e Todos. graça. Isso. Vamos iniciar com uma oração, então, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá o privilégio, né, de estarmos aqui juntos, compartilhar um pouquinho da palavra, de tudo aquilo que nós temos aprendido esses dias, né? Estamos aí há mais de 2 semanas, um pouquinho, três, né? Já deu 3 semanas, eu acho, quase, de leitura. Tem sido um tempo muito bom, uma experiência muito boa, trazendo mais conhecimento para nós, né? Que toda vez que nós lemos a Bíblia, a gente sempre aprende mais e mais, e tem mais experiências, né, com o Senhor. E isso é maravilhoso. Senhor, nós queremos te render graças nesta manhã. Obrigada pelo privilégio que temos de sermos chamados de filhos. Obrigada, Deus, pelo privilégio de poder lermos a tua palavra em tua companhia, de aprendermos mais, de colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem trazido para nós como estilo de vida e prática. Nós queremos continuar, Senhor, no centro da tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Obrigada, Deus, pelos ensinamentos e por tudo que o Senhor tem nos dado como experiência a cada dia. E nesta manhã nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, porque estamos aqui juntos para compartilharmos mais um pouquinho da tua palavra, de tudo aquilo que nós temos aprendido e de tudo que o Senhor fez, cremos que o Senhor continua fazendo. Amém. Por tudo, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Ana. Paz. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Nós lemos aqui e encerramos o primeiro livro de toda a Bíblia, né? E o livro de Gênesis, ele tem, eu anotei algumas coisas aqui, que eu vou compartilhar um pouquinho, depois a gente conversa mais, né? O livro de Gênesis ele tem 50 capítulos, 1533 versículos. E conta o início aqui. Ele é o primeiro livro, né, do Antigo Testamento, faz parte ali do Pentateuco. Vou abrir aqui no meu celular. Deixa eu abrir aqui, porque eu não consegui ver direito aqui na tela. Tá, porque eu tô no computador. Pronto. É, e então nós terminamos esse livro, que é o primeiro, né? Livro da Bíblia. Ele faz parte do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros. E esse livro narra a história da criação do mundo, né, da humanidade, do povo de Israel. Nós vemos ali a criação, o início do povo sendo criado através da vida de Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, né, até onde a gente leu, até o final de Gênesis ali, está falando dos filhos de Jacó. Então, é um livro que traz muito conhecimento para nós do início de tudo, né? Da criação, da origem do mundo. Ele vai falar sobre a queda do homem, né? Sobre o pecado, de Deus e suas alianças, né? Com a sua criação, com a humanidade. O pecado e as suas consequências. E é um livro que traz também esperança, redenção, né? Um, Ontem eu estava lendo aqui, pesquisando algumas coisas, até compartilhei com a Liz e com a Vivi, que eu terminei muito emotiva, emocionada, porque o livro, quando a gente vai do início ao fim, vendo toda a história da criação, a gente entende o propósito de Deus e o que nós estamos fazendo aqui, né? Quem somos nós, para que nós somos chamados e qual será e é o nosso destino. Então, é,
esse livro ele termina com uma esperança. A gente vê a providência divina, a gente vê também muitos conflitos familiares, né, nesse início aqui de criação, mas nós vemos um chamado de Deus, Deus chamando um homem e sua família para que a redenção iniciasse ali sobre a terra. Então, nós vemos uma multiplicação e um crescimento muito grande do povo de Deus, e assim nós vemos a soberania de Deus, né, sobre todas as coisas. Então, do início, do capítulo 1 ao 11, eu vejo que vai contar muito sobre a história do mundo, né, do mundo inteiro, da criação. E aí, a partir do. Tá dando eco aí para vocês ou não? Não, né? E aí, depois do capítulo 12, ali no capítulo 11, que vai narrar ali sobre a história de Torre de Babel, a partir do 12º até o finalzinho, nós vamos conhecer a história de Deus com Abraão e a sua família. Aí já começa a história de Abraão, o chamado, aquilo que Deus o chamou, né, para fazer. Então, é, nós vemos que Deus criou, né, que no início que Deus criou o homem e só um pouquinho, gente, que a minha filha soltou a gata e ela vai pular aqui em cima da mesa. Eu vou ter que desligar a câmera para tirar ela, só um pouquinho. Oi, Isa, pega a Marie aqui. Gente, a gata agora quer ler a Bíblia comigo todo dia. Ela pula em cima da mesa e não tem quem tira. Desculpa, vamos continuando. É, Só uma coisa que eu queria falar pra Emil, e toda a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, ela vai apontar para Cristo. Então, desde Gênesis, a gente tem evidências da, do plano de redenção, né, do plano de salvação do Senhor, e a gente é, vê a presença de Jesus desde a criação, né, e, e então, aqui, ele vai pôr inimizade, né, entre o homem e a mulher. Então, ali é um texto que está apontando para Cristo. A história de José também nos aponta para Cristo. É como se José fosse é, eu esqueci a palavra. É como se fosse aquele, né, é que uma antecedesse. tipologia, né, de Cristo, né? A palavra é essa, a tipologia de Cristo. Hum, Assim como Isaac, né? Então, são dois homens que vão sim. apontar aí para Cristo. Entrou através de um homem, e por um homem também, né, nós fomos redimidos. Pronto, Exatamente. mas pode continuar. E aí, como eu estava dizendo ali no início, né? Nós vemos Deus criando todas as coisas, o homem, a sua imagem e semelhança, com um propósito, né? Deus nos criou com o propósito de refletir o caráter dele no mundo, mas ele nos cria com o livre arbítrio, né? O poder de escolhas. E aí nós vemos o homem se rebelando, o pecado ele vai entrar na humanidade e com isso também as consequências. Nós aprendemos que toda ação aqui na Bíblia, todo o pecado, né, quando ele vamos dizer assim, consumado, existe uma consequência. Então, esse é o início de tudo que nós vemos aqui. E depois, nós vemos ali na história de Caim e Abel, que é que narra, né, o primeiro assassinato na Bíblia.
Nós vemos Deus com todo o amor e cuidado dele com a criação, ele trazendo essa advertência, né, para Caim sobre seus sentimentos, aquele sentimento de ira, né, de inveja. Então Deus alerta, né? Deus traz um alerta sobre o perigo dos sentimentos, né? É, o pecado estava à porta e ele queria dominar. E Caim não dá, ignora, né, aquela advertência de Deus e a gente vê que ele mata seu irmão. E aqui nós aprendemos muito com essa advertência do Senhor que nós devemos ter muito cuidado com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? Estar atento, porque nós não somos dominados e não devemos ser dominados por emoções, mas sim por Deus, né? Pela nossa fé, por aquilo que nós cremos, né? E aí, caminhando, nós vemos que Deus ficou triste, né, com a humanidade, com tudo aquilo que estava acontecendo ali e que estava culminando numa destruição e tudo que a Deus havia criado a humanidade estava corrompida, né? Então Deus ele vem, resolve trazer, fazer vamos dizer assim, limpar, né, a terra ali, a maldade com o dilúvio, né? Mas aí a gente vê que em Noé e sua família Deus encontra, vamos dizer, a inocência ali de resgatar e tirá-los para que fossem poupados e a gente vê a família de Noé sendo poupada dessa destruição ali, né, junto. E aí é que eu disse depois do capítulo 11 aqui, que aí aqui foi tudo o início de tudo, né? Então depois do capítulo 11 em diante nós vamos ver sobre a Torre de Babel, que é uma narrativa, né, da humanidade. Aí começa tudo de novo, né? Aí piora tudo novamente. Deus poupou ali Noé, sua família e tudo falha e tudo piora novamente. Então nós vemos a humanidade querendo ter fama, construindo uma torre para que o nome fosse famoso, grande, eles queriam prestígio, né? E não foi para isso que o Senhor havia criado, né, a humanidade. Então a gente vê muito orgulho, rebelião, e aí Deus observa aquilo ali e frustra, né, os planos do humano, né, os planos do homem. Ele confunde a língua do povo e isso traz uma dispersão, né, sobre o povo e a construção ela é interrompida. E o povo, na verdade, ali a gente vê que o povo já estava tão rebelde, ele queria ser autossuficiente, né? É mais uma lição muito importante para nós, entendendo que nós somos dependentes do Senhor. Nós somos criados com um propósito e nós somos dependentes dele, estar sempre com os nossos olhos e o nosso coração ativo para viver os planos do Senhor de fato, né? Então, até aqui a gente vê que o erro básico, o base ali está sendo o orgulho, a desobediência. Então, e vemos também Deus dando muitas chances, né? Chances atrás de chances para a humanidade, mostrando o caminho certo, é, mostrando o caminho e o que deveria ser feito. Então, nós vemos um Deus muito paciente, né? Cuidando da sua criação. Mas os sucessivos erros vão culminar em destruição do propósito original de Deus sobre a humanidade, né? Então, nós vemos que Deus criou todo o mundo, né? Todas as coisas com muita perfeição, mas as escolhas dos homens é que vem trazendo o mal, né? Sobre o mundo. E aí, aqui, a partir do capítulo 12, nós vemos o início do chamado de Abraão, né? Deus chamando, Deus, Deus decide é, levantar um homem, que é Abraão, e nós vamos conhecer aqui uma história linda, né? E até o final do livro de Gênesis, narrando a história de Abraão e sua família. Então,
Nós entendemos, eu quero até ler aqui, ó, Gênesis 12, capítulo 3, que diz assim, ó: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha a promessa. Então, toda a humanidade, todos os povos da terra, eu e você, inclusive, seriam abençoados através da vida de Abraão. Deus fez uma promessa para ele. Então, nós vemos que, na verdade, nós vamos entendendo, conforme a gente vai ler, que o Antigo Testamento todinho ele vai se concentrar na história do povo de Israel, né? Deus, ele vai mostrar através desse povo quem ele é, né? Muitas vezes a gente vai lendo e não vai entendendo algumas coisas, mas conforme a gente vai encaixando a história, nós vamos compreendendo o plano de Deus para a humanidade, né? E aí, o restante de todo o livro, ele vai se concentrar ali na vida de Abraão, de Isaac, Jacó, os seus 12 filhos, né? E no finalzinho de Gênesis, nós vemos uma linda história, que é a história de José, como a Liz já me falou aqui, né? Que é uma tipologia de Cristo. E eu amo muito essa história. Mas em todo o contexto de Gênesis, nós vemos muitos erros sendo cometidos, as falhas repetidas nas famílias, né? Fora do plano original de Deus, mas nós vemos um Deus fiel, que apesar dos erros, né? Deus levanta e chama a sua criação para ir reafirmando, né, a sua promessa de bênção, apesar das falhas. Então, nós vemos que, apesar de nós sermos falhos, o Senhor, Ele nos ama e Ele quer cumprir a sua promessa e tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, e em Gênesis aqui 15, eu até anotei para a gente ler também, Gênesis 15, no verso 5 ao 7, diz que aqui Deus, né, falando, firmando a aliança dele com Abraão. No verso 5 ele diz: levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão, né, que aqui ainda era Abrão, creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E no verso 7 diz: eu sou o Senhor que o tirou de Ur dos Caldeus para dar a você essa terra como herança. Então, mesmo sem ter filhos, porque aqui não tinha ainda a probabilidade de filhos, Abraão ele confia na promessa de Deus e o Senhor faz ali uma aliança com ele, né? Então, nós vamos ver erros sendo repetidos na história de Abraão, mas vemos também um homem de fé e, apesar de todos os seus erros, Deus o usou. E nós vemos muitos conflitos familiares, né, como eu disse. E nós vamos conhecer aqui a história de Abraão, Isaac e Jacó, que Isaac é o filho da promessa. A Alice levantou a mão, deixa eu ver aqui. É, só rapidinho. Desculpa, eu não Em tinha todo o visto. livro, a gente. Não, tranquilo. Em todo o livro de Gênesis, a gente vai ver a soberania de Deus, né? Sim. Em Uhum, relação à construção da arca, em relação, ao dilúvio, a todo aquele processo, em uhum, relação, à construção da Torre de Babel, porque eles queriam glória para si, e a sim. glória é de Deus. A gente vê a soberania de Deus, que Deus está acima de todas as coisas. Isso. Apesar de nós, apesar dos nossos erros e falhas, e que Ele é longânimo, né? Que Ele é misericordioso, os planos dele, independente da gente, e se a gente está disposto ou disponível para cumpri-lo, para servir ao Senhor, né, nesse chamado, nesse propósito, eles vão se cumprir, Ex- independente da nossa vontade, né? Tanto Exatamente. Abraão, e eu só percebi nessa leitura, eu tinha certeza que Sara tinha rido quando falaram da promessa, né? Não sei se Rê vai comentar. Como assim, né, eu velha? Vou rir. É uma piada, né?
vou ter um filho. Abrão também riu. Sim. Eu só percebi nessa leitura, né? A gente lê E várias ele vezes e ri não. primeiro. É isso, e ele ri primeiro. Ele ri primeiro e ele também riu. Não, nas outras leituras que eu tinha feito da Bíblia, eu só tinha focado em Sara. Mas Abraão também riu. É, a gente não pode, não deve, né? A gente aprendeu muito isso aqui. Duvidar das promessas do Senhor. E o Senhor, em vários capítulos, tanto a Abrão, né? Depois a Abraão, quando ele muda o nome, a Isaac e a Jacó. Ele reafirma em vários versículos a promessa dele, né? Sim, Você será pai de multidões, a sua descendência será numerosa. Sarai, né, e Abrão que quiseram dar um jeitinho ali, outros também quiseram dar outros jeitinhos, né, na história, mas a soberania de Deus, eu queria enfatizar isso, né? Que sim. ele é soberano, que ele está acima de todas as coisas e que os planos dele irão se cumprir independente dos nossos erros e dos nossos acertos. É isso mesmo. É isso que eu queria destacar, a soberania de Deus. Soberania, a fidelidade do Senhor sobre aquilo que ele diz, né? Se ele disse, ele vai fazer. Então, apesar de nós, dos nossos erros e falhas, apesar das circunstâncias, o Senhor, ele faz. E nós precisamos ler sempre a Bíblia com essa visão de que o Senhor, ele faz, independente de qualquer situação, né? Como a Alice disse aqui. Então, às vezes nós vamos passar por situações que nós vamos desacreditar das promessas do Senhor, mas nós precisamos olhar para o início, para tudo que Ele deixou para nós e entender que Ele é fiel para cumprir, soberano, né, em todas as coisas. E nesse contexto da criação, do início, da povoação do povo de Deus ali em Israel, nós vemos que esses conflitos familiares, apesar desses conflitos familiares e muitas questões que hoje, trazendo para o nosso contexto, a gente aprende muito, que a gente precisa cuidar, teve muitas consequências, né? As consequências que não era o plano original de Deus, que foi acontecendo por causa do livre-arbítrio, das escolhas, né? Da criação, para a gente observar esses detalhes todos e aplicar na nossa vida, né? A gente vê ali que aquele favoritismo, né? A gente vê um favoritismo na vida de Isaac, né? E depois nós vemos a repetição de novo na vida de Jacó com o seu filho, né? Que é José. Então, isso trouxe muitas consequências para o início de tudo ali. Mas o plano original de Deus, ele foi se desenrolando, foi caminhando, apesar de tudo. Então, nós vemos que caminhando já depois de Isaac, né, depois de tudo que a gente vê ali, que tem uma história linda também, né, de espera, mas aí o erro, né, as escolhas erradas vai trazendo consequências para a vida desses homens e nós vemos aqui que depois do nascimento de Jacó, né, que é o filho de Isaac com Rebeca, e aqui vai se formar as 12 tribos, né, de Israel, que é a base do povo de Israel. Nós vemos uma história de vida marcada com muitas lutas, engano, favoritismo, né? E Jacó tinha o seu filho predileto, né? E também trouxe muitas rivalidades. Isso trouxe muita rivalidade na família, né? Principalmente ali no contexto dos irmãos, né? De José. Então, apesar de tudo isso, nós vemos que Jacó, ele se arrepende, né? Ele tem uma transformação pessoal ali, todos aqueles episódios, né, que ele vive de engano, de manipulação. A gente vê que ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece que Deus é soberano sobre a vida dele, sobre todas as coisas, né? E no finalzinho do livro, mas caminhando para o final do livro de Gênesis, nós vemos que essa história dos filhos, né, de Jacó, ele vai dar ênfase maior na vida de José, né, e que era o favorito dele. E por conta, eu sempre acredito que é por conta desse
favoritismo ali, de todo aquele contexto, José ele foi odiado pelos irmãos e que planejou matá-lo, mas teve uma intervenção de um dos irmãos, que era o mais velho, que era o Rubem, e que não permitiu que José fosse morto, mas aí ele foi vendido como escravo ali para o Egito, né? Mas ele é preso, mas Deus, a gente vê que Deus estava com ele o tempo todo, a gente vê a fidelidade do Senhor sobre a vida dele, ele se torna governador e é registrado lá no finalzinho de Gênesis, no capítulo 50, no verso 20, que diz assim, ó, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Então, aqui ó, nós vemos a fidelidade do Senhor com a humanidade, com a sua criação, né? E, e aí, através aqui dessa, de todo esse contexto, né, no finalzinho, eu acho isso aqui lindo e maravilhoso, quando Jacó, ele abençoa a vida dos filhos, né? Ali no final, no capítulo 49, quando ele abençoa seus filhos já no leito de morte, ele vai declarando palavras de bênção sobre a vida de cada um deles, né? E nós vamos ver que todas essas bênçãos, elas se tornarão realidades, né? Tudo aquilo que Jacó foi declarando ali sobre a vida dos seus filhos se torna uma realidade. E eu gostaria de mencionar aqui a exemplo de Judá, que eu acho incrível, né? Porque a gente precisa estar com os nossos olhos bem abertos com relação a isso, né? Desde o início, o Senhor trazendo os sinais, né? Cristo sendo mencionado em toda a Escritura, né? Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, né? E a gente vê Jesus em todos os livros, não é só no Novo Testamento, no Antigo Testamento também. E aqui, quando Jacó ele declara sobre a vida de Judá, nós vemos que aqui, quando ele fala, ele declara que Judá ele seria o líder, né, das tribos de Israel. E nós vamos testificar o cumprimento dessa palavra, porque a tribo de Judá, ela se tornou uma tribo real. Inclusive é a tribo do qual o rei Davi é descendente. E aí nós vemos na genealogia de Cristo que Jesus, ele vem da linhagem do rei Davi. Então vem originando aqui dessa tribo, da tribo de Judá, que é o filho de Jacó. Então, é, Jesus sendo o... Pode falar, Liz. Me chamou a atenção nessa leitura também o posicionamento de Judá quando, quando José, né, cria aquela estratégia para deixar Benjamim e trazer o pai, a família, né, coloca ali o copo de prata nos pertences deles. E a postura de José é uma postura muito parecida com o que Jesus Cristo fez por nós. Judá, ele se predispõe a ficar como Sim, escravizado no lugar de Benjamim. E não é à toa, claro, né? Nada sim. é à toa, que né, colocou aí agora, Jesus vem da linhagem de Judá. É Uhum. da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Judá também, né, tem essa aproximação com esse aproximação com o que Cristo fez quando ele se coloca ali, né? Não, eu pago, né? Sim, Eu me torno escravo no lugar dele, sem dívida nenhuma, eu me sim, torno escravo no lugar exatamente. dele. Eu, né, me coloco aqui como fiador dele, que foi o que Jesus Que- Cristo fez para nós. Exatamente. E é incrível quando a gente observa todos esses detalhes que vai dando desfecho do quão poderoso é e quão grande é o plano de Deus para a humanidade, né? Para nós que estamos aqui hoje estudando as Escrituras. E lá no finalzinho, em Apocalipse 5 vai dizer que Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Que originou aqui nessa história, né? E quando Jacó ele vai abençoar ali a vida dos seus filhos. Então, nós vemos que tudo vai terminar em Jesus, porque ele é a autoridade eterna.
Ele é o cumprimento final da promessa de Deus, né, sobre as nossas vidas, sobre o povo de Deus, que se estende até nós. Então, nós vamos ver o livro de Gênesis finalizando com essa promessa de esperança para um futuro promissor, né? E hoje nós estamos aqui e vemos que é real e que o Senhor ele tem cumprido todas as promessas dele e no desenvolver aqui da nossa leitura nós vamos entender muito mais sobre toda essa criação, sobre o plano de redenção, mas para isso nós vamos ter que continuar a nossa leitura, né? Nós vamos ver muita coisa se encaixando, como eu disse, às vezes a gente vai lendo e no momento a gente não entende, mas depois a gente vai encaixando a leitura e vendo que tudo faz parte de um plano de Deus e que a gente vê que apesar de todas as falhas, então assim, nós somos falhos, né? Apesar das imperfeições e das falhas, e a gente vê o que é mais poderoso que eu vejo que Deus não deixa escondido as falhas, né? Do povo dele, dos escolhidos, daqueles que ele usou. E isso é para nós entendermos que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de um Senhor na nossa vida. E que o plano perfeito de Deus é Cristo sobre nós. E para que nós tenhamos acesso direto ao Pai, nós vamos precisar estar alinhado com aquilo que Deus tem para nós como estilo de vida. E nós precisamos de um Salvador, nós somos falhos, nós erramos, mas o Senhor, Ele tem um plano para nós. E esse plano, ele vai culminar aqui na história de Jesus, quando Jesus, ele vai como nós lemos aqui já no primeiro, nesse primeiro livro, e nós já vemos o quão Cristo ele é deixado em evidência, né? O plano dele. Então, e nós entendemos que somente através de Cristo nós podemos ser salvos. E aqui tá dando apitando o tempo, que eu acho que já vai encerrar aqui o tempo, tá, gente? De Zoom. Mas, no contexto geral, Gênesis é isso, né? Que nós falamos aqui. E eu sempre digo que nós precisamos sempre trazer essa leitura da palavra, trazendo para o nosso contexto de vida atual, buscando entender o significado de cada coisa, mas buscando entender o plano de Deus para aquilo, né? Porque muitas vezes, muitas coisas nós não vamos entender a princípio, mas existe um propósito e um plano, e como ali citou aqui, quando Judá ele se dispõe a ficar no lugar ali e aqui ali resgatar, né? Então, assim, você acha uma bobeira ali, mas quando você vai encaixando e vendo que depois é dali que vai originar a história de Cristo, que é a descendência, vem dali, a gente vai encaixando e entendendo todas as coisas, né? E isso é maravilhoso estudar e ler as Escrituras e ver que nós fazemos parte desse plano, porque lá no início, quando Deus deu chamou Abraão e designou a ele uma missão e ele deu uma promessa, nós fazemos parte desse plano, como eu li aqui nesse versículo, quando Deus convoca, né, e dá um chamado para ele. Então, eu e você, nós fazemos parte e nós precisamos estar alinhados com o plano redentor do Senhor, o plano de salvação, para que nós tenhamos acesso e que nós, de fato, venhamos viver essa plenitude aqui na terra, enquanto aqui nós estivermos, porque aqui nosso tempo é passageiro, né? Enquanto aqui nós estivermos conectados, entendendo o que Deus tem para nós. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Que eu acho que já vai encerrar o tempo, viu? O povo tá tímido. Tá. Falem como está sendo a experiência, o que vocês aprenderam de novo, o que saltou aos olhos, né? A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Fala um Amém. pouquinho aí como é que tá. As lutas também, para perseverar, né, nesse propósito. Sim. Constância vai trazer a vitória, né? Nós precisamos ser perseverantes.